aí, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência quando eu casei com 17 anos. Isso mesmo, pra quem não sabe, eu casei com 17 anos e com 3 meses de namoro. É isso, vamos lá. Vou começar contando pra vocês como foi, assim, mais um pouquinho só, sabe? Resumidamente, assim, de como foi o principal e tal. Pra vocês entenderem, né, o contexto, né, das coisas em si. E depois a gente vai gravar um vídeo só contando só sobre a nossa história, tudo junto, tá bom? Conheci Paulo, gente, quando eu tinha 17 anos, já tinha 17 anos, né? E aí eu conheci ele na nossa igreja, que a gente frequentou hoje, quando a gente casou também. E aí eu conheci Paulo lá numa rede de jovens, né? E a partir daquele dia, Paulo é bem assim, pra frente, entendeu? Bem comunicativo, gosta de conversar, de interagir, de conhecer as pessoas. E tipo assim, pra mim foi bem diferente, né? Porque, tipo, eu tinha esse hábito de conversar com as pessoas, mas não desse jeito, assim, bem aberto, sabe? Então, eu achei bem legal essa questão, assim, de Paulo chegar pra conversar. Geralmente, o pessoal da nossa igreja, eles são, assim, bem acolhedores, né? E quando você entra lá, a gente aprende a ser acolhedor também, entendeu? Então, hoje eu também sou acolhedora, graças a Deus. Então, assim, todo mundo é acolhedor e tal, só que Paulo, tipo, teve uma coisa mais diferente com Paulo, sabe? Naquele dia. E aí, a partir daquele dia, a gente conversou aquele dia, teve até um clima, assim, meio... Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? A gente ficou sozinho, tipo, dentro da igreja ali, tocando música e tal, tipo, ficou meio estranho. Aí, depois a gente saiu, tipo... Enfim, a gente ficou na igreja até umas meia-noite, nós pedimos pizza e tal. E depois, quando eu cheguei em casa, gente, Paulo tinha me adicionado no Facebook, acredita? E aí eu aceitei ele, a gente conversou ali um pouquinho, assim, ali por mensagem e tal, né? Depois também a gente ficou bastante íntimo, assim, por conta que eu ia sempre na rede de jovens no sábado e a gente sempre foi conversando. E aí, a partir daí, depois de um tempo, começou... na verdade, assim, desde o primeiro momento, como eu falei com vocês, que rolou aquele meio clima, assim, a gente já ficou meio... Meu Deus, né? Eu até achei, tinha chegado com a menina, até achei que ele era o namorado da menina. Eu falei, gente, o namorado dessa menina é bonito, no meu pensamento, né? Ai, meu Deus, jovem de 17 anos, vocês têm noção quem é. Ou talvez tenha, porque talvez tenha tá assistindo esse vídeo, você tem 17 anos, né? Não sei. Enfim, e aí eu lembro que a gente ficou por vários dias assim, conversando e tal. A gente ficou bem próximo, bem amigo, assim, tipo, porque eu tenho um amigo, eu tinha um amigo homem na escola, né, quando eu estudava. E aí eu ainda conversava com esse amigo e tal, só que Paulo era tipo um desse amigo, entendeu? Que eu contava bastante coisa, que eu gostava de confiar e tal. Então Paulo se tornou assim, bem amigo, bem íntimo, assim, sabe? As coisas eu contava bastante coisa pra ele, assim. E aí ele se tornou um amigo, assim, bem íntimo mesmo, gostava de contar as coisas, o que acontecia na roça, que eu trabalhava na roça, no café, né, na punha de café. E, gente, não era tipo trabalho normal, era trabalho de adolescente, entendeu? Era cada coisa que a gente aprovava nessa roça, assim, de andar no trator, essas coisas tudo, gente. E aí eu contava tudo pra Paulo ficava, meu Deus, que menina doida, tipo isso, entendeu? Até que teve um dia que a gente, ele chamou pra tomar açaí, e aí a gente foi na casa dele, eu fui na casa dele, né, a gente pegou açaí e foi pra casa dele, e aí... A gente começou ali a conversar, conversa bem, rolou um beijo e pronto. A partir daquele dia a gente começou a namorar. E aí a gente começou a namorar e tal, aquela coisa. Aí a gente falou pro nosso líder no domingo. Depois a gente... eu apresentei ele pros meus pais, né? Ele foi lá pros meus pais pra pedir, né? A bênção e tal, conversar, sei o quê. Mas desde o primeiro momento, tipo assim, da primeira semana que eu vi ele todos os dias, gente. Depois que a gente começou a namorar, desde casada até hoje. A gente tem 3 anos e 4 meses. Eu nunca fiquei um dia sem ver Paulo. Então, desde o namoro, entendeu? Então, todos os dias a gente se via, entendeu? Todos os dias mesmo. E desde o começo ali, desde os primeiros dias, na verdade, a gente já tinha conversado sobre casamento e tal, essas coisas assim. Tipo assim, gente, entendeu? Essa sobre casamento e tal, e aí já era uma coisa assim que a gente já tinha em mente, né? Paulo tinha 29 anos, eu tinha 17, mas eu sou bem cabeça, assim, eu me vejo uma pessoa bem cabeça, assim, uma jovem bem cabeça, entendeu? E aí, assim, a gente já conversava e tal, na primeira semana, tava trabalhando no café e eu já comprei, gente, algumas coisas pra ir com minhas amigas lá na Ivonete, é uma lojinha de utilidades, né, que tem aqui de coisa de casa e tal. A gente foi, tinha ganhado, acho que, não sei, 70 reais, 100 reais, que não sei. Um valor, assim, aproximado mais ou menos, a gente comprou algumas coisinhas, assim, falando que tava montando enxoval, então a gente chegou lá na casa dele, a gente chorou, e foi muito, muito legal. E assim, a gente começou a namorar, foi bem espontâneo, com 15 dias já conhecia a família dele e tal, com um mês, né, quando teve uma acontecida assim na família, que o pai dele morreu e eu dei maior apoio, assim, sabe, como namorada ainda e tal. E depois de um mês e pouquinho a gente foi morar junto, que eu vou contar pra vocês isso em outro vídeo, tá bom? Mas enfim, por que a gente resolveu casar, né? Lembra que eu falei que já era uma coisa que a gente já vinha conversando desde o início do namoro? Então,
a gente tava morando junto já, assim, alguns dias. E aí a gente ia montar o nosso chá de panela pra gente comprar algumas coisas e casar. Lembrando que Paulo já tinha casa, ou seja, ele, cara, assim, já morava, né, sozinho e tal, já sabia como é que era uma vida de morar sem os pais, enfim. E aí, Paulo tinha pra casa dele e ele já tinha as coisas praticamente assim, móveis, entendeu? Geladeira, fogão, cama, já tinha de solteiro, mas tinha, né? Guarda-roupa de solteiro também já tinha. E aí, assim, a gente resolveu montar, né, o chá de panela ali pra gente começar a montar nossas coisas de casal, né? Pra começar a ter ali mais vasilhas e tal, não sei o que, entendeu? E aí a gente foi pra ver o chá de panela. A gente já tava fazendo lembrancinha, já tava tendo ideia de convite e tal. E aí a gente falou assim, por que não a gente já não casa logo, né? Sendo que a gente tava gastando, tipo, muito dinheiro pra fazer só um chá de panela, tipo, simples assim, entendeu? Então por que a gente não investe mais um pouco e a gente consegue fazer um casamento, assim, um casamento mesmo. E as pessoas levam os presentes que dá no chá de panela no casamento mesmo. E foi isso, gente. Aí, tipo, a gente, como eu falei pra você, a gente já tava quase, não lembro direito, mas um mês e pouco ali morando junto, assim, dentro de casa mesmo, né? Por conta que, uns 15 dias que o pai de Paulo faleceu, né? A mãe dele veio e ficou uma semana na casa dele. E aí eu fiquei essa uma semana junto com eles lá. Entendeu? Morava ele e um colega dele. A gente ficou uma semana lá, tipo, cuidando da casa, fazendo almoço, janta, todos os dias, tava aquele clima gostoso de família e tal. E quando a mãe dele foi embora, eu tinha conversado com minha mãe sobre isso, entendeu? Que eu morava com minha mãe ainda. Mesmo que eu tava ficando lá, mas eu morava com minha mãe. E aí eu conversei com minha mãe sobre isso, tá? Minha mãe falou pra dar uma ajudada e tal. E a gente foi indo nessa ajudada, não sei o que e tal. Até que eu tava já com minhas coisas tudo na casa de Paulo, entendeu? A gente já tava morando junto. Aí, tipo, nessa questão a gente conversava sobre o casamento, a gente conversava, assim, sobre chá de panela, como que ia fazer e tal. E até que foi indo, né? Nesse chá de panela já virou um casamento. E a gente já começou a organizar as coisas, tipo, pro casamento. Fui ver vestido de noiva. Gente, foi tão lindo o dia que eu fui ver vestido de noiva. Fui eu, minha amiga e minha mãe, né? Que entrou lá na sala pra experimentar o vestido. Minha mãe chorou, gente. Meu amigo chorou. Foi uma coisa mais linda do mundo. Eu falei, gente, que legal. Aí, enfim, aí a gente já foi ver vestido, roupa dos pajem, quem ia ser os pajem, quem ia ser ali as criancinhas que iam entrar, madrinha, padrinho, a gente foi organizando tudo já, gente. Tipo assim, e nisso, com um mês tipo assim, a gente organizou tudo com um mês, entendeu? Então, assim, na frente da nossa igreja tem um cerimonial, né, que é o talismã. E aí, tipo, a gente não tinha um valor, assim, né, pra investir lá. Mas eu, tipo, depois que eu vi as fotos, eu queria muito fazer lá. Mas eu não trabalhava, por exemplo, Paulo trabalhava, recebia bem, assim, né? Mas, tipo assim, eu não trabalhava e tal, mas eu queria aquele lugar, porque era um lugar, assim, muito bonito, assim, né? E, tipo assim, ninguém que eu já vi, tipo, casando em toda, tipo, a minha vida, nunca vi, assim, casando em um cerimonial, uma coisa assim, mais apropriada, digamos assim. Não que não seja os lugares, vocês estão entendendo, né? Na minha cabeça, tipo assim, o talismã ali, o cerimonial era uma coisa muito bonita pra mim, pro meu casamento, entendeu? E aí, tipo, eu lembro que Paulo, num dia de culto, Paulo foi lá, ungiu as portas do talismã, falou, eu vou casar aqui, não sei o que e tal. Gente, foi uma linda. E aí, por fim, a gente conseguiu casar lá no talismã mesmo. Como foi montar o nosso casamento? Foi basicamente isso. A gente... eu tô com as perguntinhas pra ter um norte pra direcionar pra vocês, pra contar essa experiência, tá bom? Então, assim, como foi montar o casamento? Foi uma coisa, assim, muito linda. Eu ficava muito ansiosa, que eu tenho isso de quando vai acontecer alguma coisa, fico bastante ansiosa. Mas, tipo assim, fiquei muito ansiosa pra fazer as lembrancinhas, pra fazer os convites, essas coisas. E no dia mesmo eu fiquei tão ansiosa, assim, tipo, meu Deus, vou morrer do coração por causa daquilo, entendeu? E aí, assim, a gente fez todas as lembrancinhas. A minha lembrancinha foi um vidrinho com amaciante Downy dentro, né, com roupinha de empregadinha. Vou deixar uma foto pra vocês verem aqui, tá passando aqui. E aí, assim, eu e minhas amigas fizemos, né, eu fiz sozinha e de que minhas amigas podiam ir, né, a Júlia, a Joana, elas iam lá e fazia, cortava trem comigo e tal, a Ingrid também e tal. E aí, enfim, eu fiz as lembrancinhas, nós fizemos o convite, né, na papelaria, a gente foi lá, viu os modelos, os papéis e tal, do convite. E aí, o talismã, a gente conseguiu, né, ter o valor ali pra investir no total de convidados, que é por total de convidados, né? O total de convidados a gente convidou pra 150 pessoas, entendeu? E aí, assim, a gente conseguiu tudo. A gente conseguiu o fardo a gente conseguiu comprar vários fardos de refrigerante. Tanta gente que sobrou, não lembro quantos fardos a gente comprou.
Mas eu lembro que sobrou, tipo, mais de 40. Sobrou algumas comidas também. A comida, quem fez foi minha sogra, minhas tias, parte de Paulo, entendeu? Então, tipo assim, eles foram lá pra casa no sábado, eu tive o meu dia de noiva, então eu fiquei o dia todo no salão, só fui pra casa almoçar e depois eu voltei, entendeu? E aí eles ficaram fazendo tudo. Torta, teve caldo de pinto com torrada, com arroz, se eu não me engano. Teve salgadinho, teve doce que minha cunhada que fez, inclusive, os docinhos da mesa, tudo. Ficou bem chique, inclusive. Eu vou gravar um vídeo falando com vocês só de como montar o casamento, como eu montei o meu, tá bom? Pra vocês. Fala aqui se vocês querem que eu conto mais, assim, falando mais, assim, pra esse vídeo ficar tão grande, né? E aí, assim, a gente conseguiu tudo. No dia do casamento mesmo, né? Eu fiquei praticamente todo o salão e quem resolveu as coisas, a maioria das coisas, assim, no sábado, acho que tudo, na verdade, foi Paulo, né? Coisa de... Ele chegou, ele tá ali na cozinha. As coisas assim do casamento ali, do dia, do cerimonial, de levar as coisas, levar as cadeiras, não sei o quê. Eu lembro, gente, que eu paguei, eu lembro que eu não trabalhava, eu trabalhei, foi na época da campanha, né? Que tinha campanha assim eleitoral da cidade e eu trabalhei entregando santinho, não tem aqueles panfletinhos? Então, e eu ganhei R$250, se eu não me engano, que foi uma quinzena que eu consegui trabalhar. E aí esse valor, né, eu tirei ali o dízimo e o restante do valor, que foi 225, eu dei pra ornamentar a igreja com os vasos, a entrada ali e tal, entendeu? E o resto, pra gente foi tudo que Paulo pagou. Paulo pagou, a minha tia ajudou, a gente teve um descontinho assim, no talismã, então foi tipo, bem Deus falou assim, vou abençoar essas criaturas aqui que elas querem casar, eu vou abençoar elas, entendeu? Aí foi isso. E aí assim, o dia do casamento em si, da entrada e tal, não sei o que, o dia lá foi com o Henrique, né, foi bem legal, lá ele fez todos os meus cachinhos, fez aquele penteado bem bonitão, cacheadinho, sabe? Então na parte da manhã a gente fez isso, de arrumar o cabelo, foi eu e minha madrinha, então arrumou o cabelo de nós duas até meio-dia. E aí depois de meio-dia a gente voltou, acho que era umas 3 horas da tarde, e aí ele fez maquiagem, fez o penteado, a gente colocou a roupa, né, tinha um auxiliar dele, e ela ajudou a colocar o vestido de noiva e tal. E aí, gente, eu demorei um pouquinho, né, por conta da outra madrinha, não tinha finalizado, ela já tava finalizada às 7 horas, mas ela não, entendeu? Aí esperou um pouquinho ela, umas 7h20, acho que ela tava arrumada, e vieram buscar ela, e depois vieram me buscar, entendeu? Aí entrou e tal, não sei o quê. Na minha entrada, gente, foi muito louco, porque, tipo assim, eu não imaginava a proporção de pessoas que podiam estar lá dentro da igreja, entendeu? E a nossa igreja era uma igreja grande, digamos assim, entendeu? Gente, na hora que abre o portão, tchau! Um monte de câmera na minha cara, um monte de flash, um monte de gente. E eu sem acreditar, vem minha avó de lá, gente, assim, ó, no vídeo mostra. Minha avó vindo de lá, assim, me abraçou, eu falei, pronto, minha avó vai falar que não é pra me casar. Hoje em dia eu dou um medinho, assim, não tem ele. Eu falo, ai, minha filha, parabéns, você tá casando, chorando, gente, precisa de ver. Aí depois voltou pro lugar dela, aí eu peguei e continuei andando, né. Como eu não usava óculos, eu não enxergava muito bem, então, tipo, as pessoas que eu conhecia, assim, eu conseguia ver pelo corpo e tal, pelo gesto, uma coisa assim e outra. Aí eu vi minha amiga chorando. Não tava chorando, tava me controlando pra não chorar por causa da maquiagem. Minha amiga chorou, a gente acabou. Eu chorei também. Falei, não acredito, você nem fez eu chorar. Agora eu curvei, né, que era a entrada assim, um L, né. Aí eu entrei, aí eu vi Paulo, porque todo mundo tava tampando ele, né. Aí eu vi Paulo, terno cinza, que o terno dele era surpresa pra mim, gente. Vocês acreditam? Pois é. Aí entrei e tal, aí meus pais, eu entrei com meu pai e minha mãe, né? Aí eles me entregaram pra Paulo e começou a a cerimônia. A cerimônia foi muito boa, porque não foi aquela cerimônia demorada que conversa mil e uma coisa, entendeu? Foi uma coisa bem direta ao ponto, boa e top das galáxias, entendeu? Depois a gente foi pro talismã, onde teve como se bebe, as fotos e tal. E foi bem legal esse dia, depois que acabou tudo, foi uma sensação assim muito, tipo assim, de sucesso, sabe? De ter concluído, foi essa sensação, a gente olhou, os convidados indo embora. Todo mundo elogiou, assim, durante a festa e tal. Foi bem legal, a gente foi nas mesas, conversar com os convidados, chamar pra tirar fotos, coisa tudo, entendeu? E aí, assim, foi muito, muito, muito legal mesmo. Primeiras impressões sobre o casamento. Última coisa que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo. A minha primeira impressão, assim, sobre casamento vai depender de cada pessoa também, tá? Não tô falando que todos vocês vão ser assim, eu tô falando a minha experiência. Eu tenho bastante irmão, eu tenho 5 irmãos, né? 6 irmãos eu tenho. Só que 5 que moravam comigo, assim, na casa da minha mãe. Então, eu convivi com eles todo o meu ano de vida, entendeu? Eu convivi com eles, assim, o ano deles de vida, no caso. E aí, eles são tudo mais novos que eu. A primeira coisa que eu senti falta, assim, foi deles. Tipo, Vou chorar, meu Deus. Pera aí, gente. A primeira coisa, assim, né, a primeira
da minha vida, assim, que eu senti falta foi dos meus irmãos, né? Por conta que eu divido com eles há muito tempo, então era uma coisa muito nova, tipo, viver em uma casa onde era só eu e Paulo, entendeu? Não tinha criança, não tinha bagunça, não tinha brincadeira, assim, pra correr pela casa, assim, com criança, sabe? Então eu chorei, assim, na primeira semana, ainda choro. Quando eu levo, mentira, gente. Eu só chorei na primeira semana mesmo. Então eu chorei, assim, chorei na primeira semana, com saudade e tal, de brincar e tal, né? E aí, brincar e tal, de estar junto, essas coisas todas. Então a primeira coisa que eu senti falta foi dos meus irmãos. Uma segunda coisa que, tipo assim, acontecia muito na minha casa era a questão da minha mãe, né? Tipo, de conversar, de ter... não sei se vocês já fizeram isso, mas, tipo, tá lá na cozinha cozinhando e tal. Eu tô chorando por causa dos meus irmãos rindo. Meu Deus do céu. Ficar conversando na cozinha e tal, com a mãe cozinhando ali, ou você cozinhando e tá com sua mãe e tal, a gente sempre tinha isso, né? De ficar conversando o dia todo e tal. E aí, minha mãe não trabalhava, já Paulo trabalhava, entendeu? Então, tipo, eu ficava o dia todo sozinha em casa, porque eu não trabalhava ainda. E eu também senti falta disso, de conversar durante o dia, né? Mas quando chegava a noite, eu conversava bastante com o Paulo, bastante mesmo. A gente tem agora eu tenho esse hábito com ele, entendeu? Já tem que ter visto esse hábito, inclusive. E aí, assim, sobre o casamento mesmo em si, tipo, a convivência foi bem tranquila, porque a gente, como eu falei com vocês, a gente tava, né, morando junto na mesma casa mais ou menos um mês. E aí, assim, era bem legal. Tipo, a gente tinha várias coisas pra fazer durante o dia. A gente lia a Bíblia, a gente lia um livro. Sempre, lembra que eu falei que todo dia a gente se via? Então, sempre quando eu ia na casa dele, tinha alguma coisa pra gente fazer. A gente já fez comida, farofa de banana, farofa de um monte de coisa, um monte de tipo de comida, entendeu? Então, sempre todo dia a gente tinha uma coisa. Então, a gente já veio trazendo isso do namoro. Então, tudo que vocês vivem no namoro, tudo que você tá vivendo no namoro, né? Se você tá nesse vídeo pra saber mais como que é, tudo que você vive no namoro, ele evidencia durante o seu casamento, entendeu? Então, se tem coisas boas, elas vão evidenciar bastante o seu casamento. E se tem coisas ruins, ela também vai evidenciar no seu casamento, entendeu? Então, assim, sobre o casamento em si, é bem legal, gente. Por mais que talvez tenha pessoas na sua família que talvez não deram certo no casamento, ou talvez até casada, sei lá, 15, 20, 10 anos, né? E aí fala que, casa não, sei o quê, que casamento é isso, por mim carrega, sei o quê. Gente, não se leve por isso, porque cada pessoa, cada casamento, cada relação vai depender única e exclusivamente de você e o seu cônjuge, vai depender de mim e de Paulo, entendeu? Tipo assim, se você, no momento ali do namoro e tal, você tem uma pessoa que ela tem mais pontos negativos, né, ao seu ponto de vista do que positivo, isso pode, né, influenciar no seu casamento. Então você tem que dosar bastante isso, sobre essa questão, né, é isso que eu quero e tal, porque casamento é pra vida toda. Tipo assim, é uma coisa legal, uma coisa bacana e tal, você se diverte bastante durante estar programando o casamento, durante estar ali do namoro e tal, mas é uma coisa que você leva pra vida toda. Então, tipo, você tem que dosar essas questões também, tá bom? Conversar, é sempre bom também a gente conversar sobre sua visão de futuro, o que você quer pro futuro junto com essa pessoa. Vocês conversam sobre isso, porque tem aquele namorinho que você namora só pra namorar mesmo, porque tá na época de escola, não sei o que e tal, e tem um namoro que é pra casar, pra noivar, pra vida toda, entendeu? Então esse namoro, esse relacionamento com o Paulo é esse da vida toda, entendeu? Então saiba dosar aí, né, o que você tá assistindo e tal. E por fim, assim, o casamento é muito bom, tá? Há quem fale que não, por conta de talvez uma decepção, por conta de não ter dosado isso que eu acabei de falar com vocês, entendeu? Então dosem aí essa questão, tá? Converse muito com o seu cônjuge. Se você nunca conversou sobre casamento, comece a conversar sobre casamento, comece a conversar sobre tudo, gente. Tudo que você tem medo também. Por exemplo, eu tenho medo de traição. Você conversa sobre traição? Não conversa. Como é que você vai saber? Entendeu? Do outro cônjuge, o que ele acha. Então você tem que conversar com as pessoas. Você tem que conversar com o seu cônjuge, com a sua namorada, com o seu namorado, sobre as questões de vocês, entendeu? Sobre o que é bom pra ele, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, o que ele não aceita, entendeu? Você também expõe suas opiniões. Então, basicamente isso, gente. Essa é a minha experiência de ter casado com 17 anos. Hoje eu tenho 21 anos, eu tenho 3 anos e 4 meses de casada. E até hoje eu falo, é muito, muito bom. Eu amo falar sobre casamento, eu amo dar dicas, eu amo conversar. E eu sou a louca, assim, dos casamentos, entendeu? Tipo, gente, eu amo, sério, eu amo casamento demais, mas eu amo ir no casamento, eu amo compartilhar as histórias de casamento com os amigos, então espero que vocês gostem também. Então é isso, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo!
Tchau! Olha como é que ela tava bonita, ó. No casamento dela, ó. Muito gatinha. Beijo, gente!